Olá, pessoal. Para fazer esse podcast, eu convidei alguns amigos, né? E eles toparam para falar da importância da escrita da Carolina Maria de Jesus e da Conceição Evaristo e também da contribuição da Lei Maria da Penha. O nosso primeiro convidado foi o Leandro. Leandro é professor da rede privada em Nova Iguaçu e ele também traz outras escritoras que também abordam o mesmo assunto, né? Então, como é importante essa escrita feminina no combate ao feminicídio. E a gente sabe que o feminicídio é algo que precisa ser dito, é algo que precisa ser refletido, né? E esse combate tem que ser frequente, tem que ser diário. Infelizmente, no período da pandemia, a gente percebeu que aumentou mais ainda. Então, nós somos aqui, pelo menos eu sou moradora da Baixada Fluminense, infelizmente a gente vê que no nosso dia a dia o feminicídio é crescente, né? E que o período de pandemia agravou isso mais ainda, porque as mulheres ficaram reféns, né? Ficaram reclusas com os seus algozes, né? Com os seus maridos, né? Seus filhos, infelizmente, essa força, né? Masculina bruta que ficou com elas dentro de casa. Meu nome é Leandro Sá, tenho 34 anos, sou professor de literatura, né? Apaixonado pelos livros, tenho um Instagram literário, inclusive que é o @Leandro dos Livros. E eu conheci a Conceição Evaristo, tanto a Conceição quanto a Carolina Maria de Jesus, há uns 10 anos, na época da faculdade, mas elas não foram abordadas com muita profundidade, né? Foram citações sem aprofundar na obra delas. Meu contato com a obra das autoras, da Conceição, no caso, foi a partir de 2016, depois do evento da editora Malê, lançamento da editora Malê, e da Carolina, mais recente ainda, 2017, 2018, que eu fui ter contato com a obra dela de fato, né? Que eu fui realmente ler as duas autoras, a Conceição a partir de 2016 e a Carolina a partir de 2017, 2018. Falar sobre a Lei Maria da Penha é primeiramente reconhecer, né, a relevância de uma lei que proteja as mulheres no caso da violência doméstica, uma vez que as mulheres são as pessoas mais vulneráveis à violência doméstica. A gente sabe a quantidade de casos e a quantidade de situações em que é importante que aconteça essa proteção, né? Acho que a Lei Maria da Penha parte da compreensão da, das estruturas de poder da nossa sociedade, do quanto, no caso dessa discussão, né, de violência doméstica, quanto as mulheres estão vulneráveis e o quanto é importante, sim, que exista uma legislação que proteja as mulheres. Em relação à literatura, no contexto do combate à violência doméstica, a literatura é fundamental para gerar debate, né? Acho que uma das grandes funções, eu não gosto dessa questão de a função da literatura, esse caráter utilitário para falar de arte, para falar de literatura, mas quando a gente fala em literatura, a gente fala em debate, né? A literatura promove discussões e, mais do que isso, a literatura é importante para construir imaginários, para reconstruir imaginários e para trazer esses assuntos, jogar esses assuntos na mesa e propor discussões e propor soluções. Então, acho que a literatura, enquanto mecanismo para a discussão da violência doméstica, ela também é muito importante, ela também agrega muito a esse debate, né? A Conceição Evaristo, para mim, contribui muito nessa temática por apresentar uma diversidade de mulheres pretas, né? Você pega livros como Ponciá Vicêncio, como Becos da Memória e o próprio Em Submissas Lágrimas, você tem mulheres muito diversas. É claro que são mulheres atravessadas em vários momentos por questões muito parecidas, né? Porque por serem mulheres pretas, elas vão experienciar o mundo a partir desse lugar, né? E esse lugar é atravessado por uma série de questões em comum, né?
Essas mulheres vão ter questões em comum. Porém, a escrita da Conceição é tão sensível, ela é tão sensível para tratar cada uma dessas mulheres a partir da sua individualidade, que ela vai botar em prática aquilo que eu venho falando anteriormente, que é a humanização. A literatura da Conceição Evaristo, ela é uma literatura que humaniza muito a mulher negra, porque ela usa a individualidade dessa mulher negra para falar de uma coletividade. Então, por isso a Conceição, para mim, é hoje no Brasil a principal escritora brasileira, e a principal escritora brasileira na temática que a gente está falando também. Eu digo que ela é a maior em tudo, em relação a tudo, mas falando especificamente da temática que a gente está trabalhando aqui, a Conceição é fundamental, né, para esse debate de mulheres pretas e para humanizar essas figuras na nossa literatura, né? Já a Carolina Maria de Jesus, ela é importantíssima por trazer a favela para o centro do debate. Então, a partir de uma linguagem muito legítima, né? A Carolina não vai falar da favela do ponto de vista fetichizado ou do ponto de vista estereotipado que um escritor branco, distante da realidade da favela, talvez pudesse falar. Não, Carolina é muito legítima no que fala e na maneira como fala, uma vez que ela usa a linguagem dela para falar sobre a realidade dela. E a partir dessa linguagem e dessa narrativa, Carolina vai construir uma mulher e vai falar de si mesma, né, mas numa perspectiva literária. Então vai construir uma mulher que não abaixa a cabeça, uma mulher favelada, preta, mãe, e que tem percepções profundas da realidade que ela vive, profundas do mundo, e que vive essa violência, que é a violência do dia a dia, da privação, de a cada dia não saber se vai ter o que dar de comer aos seus filhos. Uma mãe solo, uma mãe que vive aquela realidade cercada de problemas, mas que é uma percepção que ela vai trazer para a literatura muito potente, uma percepção muito de uma mulher negra, mas que é insubmissa, né? Como a gente falou da Conceição Evaristo. Então, a Carolina Maria de Jesus, ela tem um papel muito importante na literatura, que é o de inserir no que hoje em dia é moda, a autoficção, né? Mas ela já vai fazer isso anteriormente, vai fazer ficção também, vai escrever músicas, vai ser uma mulher negra intelectualizada que vive naquela condição. Mas que não é só isso também, porque na literatura da Carolina ela vai se colocar como uma pessoa que percebe o mundo de maneira sensível, de maneira contundente.